Aí, primeiro você liga o microfone, né? Tudo bem, gente? Bom dia, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. E eu vou trazer para vocês hoje uma história sobre, mais uma, né? História sobre limites contestados, etc. Esse é um embate havido entre o presidente da província do Espírito Santo com o da Bahia em 1917, 1918, mesmo período em que o Espírito Santo negociava com Minas Gerais, tendo o advogado Rui Barbosa como o nosso representante na questão do contestado com Minas Gerais, e aquele com o Rio de Janeiro já havia sido resolvido há bastante tempo, inclusive com a inauguração da ponte sobre o rio Itabapuana, nesse mesmo período, né, no início do século XX. Bom, a questão desse, digamos, contestado com a província da Bahia se deu numa discussão a 25 de setembro de 1917 entre o governador da Bahia, o senhor Antônio Ferrão Muniz de Aragão, que expediu de dentro do palácio da província da Bahia uma correspondência trocada com o Bernardino de Souza Monteiro, aqui no Palácio Anchieta, nesse período, no segundo semestre de 1917. As questões de limites entre o Espírito Santo e a Bahia são bastante confusas, tanto quanto com Minas Gerais, porquanto a gente deve levar em conta todas as demarcações feitas pelo Segundo Império, pelo Primeiro Império também, topógrafos e engenheiros que fizeram toda essa demarcação desde o século XVIII, e essa discussão veio se arrastando por todo o século XVIII, século XIX, e deu até início do século XX. Depois a coisa foi arrefecendo e tudo ficou normalizado, né? Eu encontrei dois mapas incríveis do Espírito Santo, publicados em 1878. São mapas simplesmente incríveis, gente. Esse daqui, feito pela Inspetoria Geral de Terras e Colonização. Nesse período do Segundo Império, Dom Pedro II instituiu essa inspetoria para quê? Para fazer uma espécie de colonização do Oeste, que se chamava Sertão, né? Vamos para o Sertão para tentar colonizar até as grandes serras, né, a oeste, porque o litoral já estava, digamos, bem colonizado. E nessas terras a oeste, na Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio, São Paulo, Minas já é oeste, mas esses territórios precisavam ser demarcados, né, delineados. Havia uma demarcação, claro, no Tratado de Tordesilhas e também nas capitanias hereditárias, mas foi uma marcação que ficou durante muito tempo confusa, e com o passar dos séculos, né, especialmente no século XVIII e XIX, claro, com mais entradas para o oeste, digamos, uma corrida para o oeste, como aconteceu na América, nos Estados Unidos, né, a gente viu que a tecnologia melhorou muito para que se fizessem mapas dessa natureza, desse que a gente está vendo aqui, que são mapas tão bem desenhados e com tanta precisão que chega a nos espantar. Esse mapa foi desenhado pelos engenheiros C. Sintra e C. Rivière, impressos no Rio de Janeiro em 1878. Inclusive, a gente consegue ver aqui os rios, riachos, serras, canais, as vilas, as barras, os estuários, as fazendas, lagoas, os assentamentos, as cidades, municípios, comarcas, as rotas, tanto de estradas, essa estrada aqui vermelha, isso aqui é uma estrada, gente, ó. Essa linha vermelha é estrada. Aqui é a Lagoa Juparanã, aqui, ó. Aqui é Linhares, tá vendo? Aqui é o Rio Doce, ó, maravilhoso. Aqui é a Barra do Rio Doce, lá na Regência Augusta. Olha, esse é o Rio Doce, ó. E aqui é o sertão de Colatina, Linhares, hoje em dia. Vai até lá nas Minas Gerais, tá vendo? Aqui já é divisa com Minas Gerais, na província de Minas aqui, ó. Província de Minas Gerais. O mapa é incrível, né?
Tem um outro mapa aqui também, um pouco mais detalhado, da província do Espírito Santo, também em 1878. E eu vou tratar com vocês, e, é claro, sempre... aqui tem a divisa com a Bahia, está aqui São Mateus, Itaúnas, está aqui São José do Porto Alegre, que era, digamos, a última vila antes de você adentrar no território do Espírito Santo, né? Então a gente vai tratar vindo aqui dos Abrolhos, lá de cima, né? Lá das Caravelas, ainda, né? A discussão sobre a quem pertence Caravelas, que Caravelas já pertenceu ao Espírito Santo, na divisa da província do Porto Seguro com a do Espírito Santo, e também a quem pertencia a Vila de São Mateus, né? Então houve essa discussão que durou até os anos 1920, 30, e depois foi resolvido, né? Ainda bem que a coisa acabou sendo resolvida de forma satisfatória. Vou jogar lá para cima para poder ler com vocês aqui esse texto, né, que foi uma correspondência travada entre o presidente Aragão da Bahia e o presidente Bernardino Monteiro do Espírito Santo. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei o texto, porque o texto estava muito truncado. Toda vez que eu vou ler, isso é uma confissão, né? Toda vez que eu vou ler esse texto do século XIX, quanto mais a gente anda para trás na história, aí eu digo a gramática da língua portuguesa, que é uma língua incrível, né? Eu amo a língua portuguesa, é uma língua incrível. Pouca coisa não se pode fazer com a língua portuguesa. Muito melhor do que o inglês e tão boa quanto o espanhol, né? Para fazer prosa, verso, literatura, crônica, a língua portuguesa é incrível. Ela dá tantas possibilidades que a gente fica confuso. E, é claro, quanto mais leitura você tiver, melhor. Não digo essa leitura atual, não. Eu digo de estar lendo coisas mais antigas, né? Como eu gosto muito de ler jornais antigos, periódicos e revistas antigas, a gente, claro, vai aumentando o nosso vocabulário. Na medida em que quanto mais você lê, melhor fica o seu vocabulário. E melhor você se expressa também, né? Mas não é fácil. Quando você vai ler aqueles alfarrábios lá do século XVI, nossa, é muito confuso. Até porque a grafia é muito diferente também. A gente se confunde com o F e o S, que são muito parecidos, né? Também a forma como eles faziam a escrita dentro da página, sem tabulação. Então, às vezes, você vê um J parecido com um S, né? A perninha que vai para baixo da linha, ou para cima da linha, no caso do F. A gente se confunde bastante. A grafia mudou muito. A língua, eu diria que é outra língua. Não, a gente não poderia mais chamar de língua portuguesa, mas língua brasileira, porque mudou completamente. E a forma como as orações eram montadas também é completamente diferente. Se assemelha muito com o inglês e o espanhol antigo, né? A sentença é feita de forma em que o verbo está em outro lugar, o sujeito também. Então a gente fica muito confuso. A pontuação também. A pontuação é muito diferente. Existem textos antigos que não há pontuação nenhuma. O cara sai descrevendo, muito comum em legendas de mapas, né? Nessa orografia ou cartografia, por exemplo. O cara vem escrevendo sem pontuação, sem nada, e você tem que estar lendo com calma, devagar, para poder não cometer nenhum erro. Bom, o que eu fiz? Eu pego aquele texto antigo, porque não é tão antigo, né? Um texto ali de 1917. E é uma correspondência oficial entre o Palácio do Governo da Bahia e o Palácio do Governo do Espírito Santo. Só que tem aquela forma de escrita oficial que é meio enjoada, e de vez em quando a gente faz a leitura e ela fica truncada, fica feio, né? Aí o que eu faço? Eu jogo na inteligência artificial, especialmente no chat GPT-4, e você pode fazer um script dizendo assim: por favor, pegue esse texto, que é um texto do século XVIII, porque o século XVIII é enorme, mas assim, meados do século XVIII, você pode ser específico, de 1759, da língua portuguesa desse período, do Brasil colônia, e por favor, coloque numa linguagem mais coloquial.
Os textos são enormes e você pode reduzi-los também na inteligência artificial. Um ser humano poderia fazê-lo, mas ia demorar muito. Na inteligência artificial, agora a gente chegou num ponto, gente, que a inteligência artificial pega um texto de 100 páginas e reduz para 20 páginas de forma concisa, que você consegue ler fácil. E o script que eu coloquei foi o seguinte: por favor, atualize esse texto, diminua o texto e deixe numa linguagem simples e coloquial. E o texto que vinha com todas aquelas formas mais rebuscadas, digamos assim, porque é um texto oficial, de carta oficial, né? Ficou simples de ler. Ontem eu comecei a ler a carta original entre os dois presidentes de província, da Bahia e do Espírito Santo, e tive dificuldade. Aí eu parei e falei, porque aí a gente erra e tá melhor, né, mandar para a inteligência artificial e fazer esse trabalho. Então ficou assim, a carta entre o Aragão, presidente da província da Bahia, e o Bernardino, que era, nesse momento, o presidente da província do Espírito Santo. Então vamos lá, recebi o seu ofício número 11, de 13 de agosto, e estou respondendo agora. Você vê que a linguagem está bem coloquial, né? Até o momento não recebi nenhum pedido de documentos sobre a fronteira da Bahia e o Espírito Santo, nem cópias dos ofícios mencionados. Eles já estavam trocando correspondências anteriores a essa data, que é 13 de agosto de 1917. Também não soube de nenhuma situação extraordinária, em São Pedro, do Porto Alegre, que está aqui no mapa, aqui, sobre o território do Rio Mucuri até o Rio Doce. Riacho Doce. E o Riacho Doce está aqui. Não é o Rio Doce não, tá, gente? Aqui, ó. Aqui está o Riacho Doce, ó. Um pouquinho antes de Itaúnas, tá vendo aqui? Então, o que estava sendo contestado é esse território aqui, ó. Entre São José do Porto Alegre e o Riacho Doce. Tá aqui. Toda essa barra aqui, enorme barra, né? Bem grande mesmo. Então, vamos lá. Aí o presidente da Bahia segue falando aqui. Sobre a questão da legalidade do ouvidor José Xavier Machado Monteiro, ao definir os limites da vila, posso afirmar que ele tinha autorização do soberano na época. Você vê que é a Primeira República, ele está falando de demarcações feitas ainda quando Dom Pedro II era imperador. Eu tenho uma cópia autenticada desse documento, trazida pelo comissário baiano, Dr. Braz do Amaral. O Braz do Amaral esteve no Rio de Janeiro, na capital, trouxe a documentação dos limites entre Bahia e Espírito Santo para o então presidente da Bahia, entregou-lhe aquelas demarcações feitas ainda em 1870, por isso que eu trouxe esse mapa, para vocês verem, né? E o Bernardino estava questionando se essa pessoa, o ouvidor José Xavier Machado Monteiro, tinha permissão do Império para fazer essas delimitações. Mas vai vendo. Diante desse documento decisivo, não vejo motivo para discutir a competência do ouvidor em delimitar a vila de São José de Porto Alegre. É importante esclarecer que o Espírito Santo nunca exerceu jurisdição no território entre o Riacho Doce e o Rio Mucuri. Aí é lá em São Mateus, tá, gente? Olha o questionamento. Olha o tamanho desse território. Vai vendo, olha aqui. Olha lá, gente, aqui, ó. Olha o tamanho desse território. Entre o Riacho Doce, que está aqui, Riacho Doce aqui em cima, nos lençóis, até lá na Barra do São Mateus, lá no Rio Mucuri. Não, lá é o Rio São Mateus, gente. O Rio Mucuri é acima, perdão. O Rio Mucuri é acima. Perdão, é aqui. Eles estão discutindo esse território aqui, entre o Mucuri e... Aqui é o Rio Itaúnas, entre o Mucuri e o Rio Doce. É um território enorme, né? Aí diz o presidente Aragão, Vossa Excelência menciona que a vila de São Mateus foi tomada por tropas de Vitória, mais ou menos 500 homens, que durante a Guerra da Independência invadiram a vila de São Mateus, a Guerra da Independência da Bahia. Durante o período anterior à independência do Brasil, entre 1820 e 1822, a Bahia tornou-se independente nessa revolta baiana, que aconteceu nesse período por conta do Partido dos Liberais,
daqueles comerciantes que queriam uma independência de Portugal, porque os impostos eram muito altos, né? Então a Bahia apoiou esse movimento separatista do governo central, do Reino de Portugal, para transformar o Brasil em um reino independente ou uma república. A discussão era essa. Então a Bahia, nesse período, tornou-se independente por mais ou menos um ano, né? E houve muita luta mesmo. A Bahia sempre teve essa jurisdição e o aviso de 10 de abril de 1823, um ano depois da independência do Brasil, que tratou de São Mateus, nunca se aplicou a essa área. Então eles estão discutindo, gente, todo esse território, entre o Porto Alegre, passando por Itaúnas, até a Barra do São Mateus. Aqui, ó. Todo esse território estava sendo contestado nesse período aqui. E a correspondência entre os dois presidentes, da Bahia e do Espírito Santo, era uma correspondência meio um pouquinho pesada, né? Mas era muito diplomático também. Nos períodos de utis possidetis, né, no juridiquês da época, era quem toma posse e defende. A posse sempre foi da capitania de Porto Seguro, desde o rio Mucuri até o Rio Doce. Vossa Excelência menciona que a vila de São Mateus foi tomada por tropas de Vitória durante a Guerra da Independência. Confirmo que essa vila baiana foi ocupada por 500 homens comandados pelo comandante de armas do Espírito Santo, Fernando Teles da Silva, conforme relatado pela Câmara da Vila ao Governo Provisório da Bahia, em ofício de 3 de março de 1823. Isso prova que a posse do Espírito Santo sobre a vila de São Mateus era recente ali. Pertencia antes à capitania de Porto Seguro. Fiquei satisfeito ao ler que Vossa Excelência, Dr. Bernardino Monteiro, concorda que a posse provisória não prejudica o direito do primeiro possuidor. Era uma posse precária, né? Isso confirma que a cidade de São Mateus pertence à Bahia e não ao Espírito Santo. A reclamação do governo da Bahia ao Espírito Santo originou o aviso de 10 de abril de 1823, que decidiu que a vila ficaria provisoriamente sob a jurisdição da província mais próxima, até que a Assembleia Geral, na capital, definisse os limites. A posse de São Mateus pelo Espírito Santo, portanto, é provisória e precária. O governo do Espírito Santo não sabia, né, que não tinha direito definitivo sobre São Mateus, tanto que consultou a quem pertencia a vila. A correspondência entre o governo da capitania do Espírito Santo e a Assembleia Geral e o governo central, né, lá no José Bonifácio de Andrade Silva, a quem pertencia, né, esse território. Então havia uma dúvida, tanto que houve esse questionamento. E o Aragão, presidente da província da Bahia em 1917, estava questionando isso. Se você tinha dúvida se a vila de São Mateus pertencia ao Espírito Santo ou não, por que o antigo governador foi perguntar, né, para o poder central? Se você tinha certeza que era seu, né? O aviso de 10 de abril de 1823 deixou claro que só a Assembleia Geral poderia estabelecer limites definitivos. Então, não era o gabinete do imperador que fazia essa demarcação e, posteriormente, criaria a legislação de limite, e sim a Assembleia Geral, né? Vossa Excelência afirma que São Mateus se uniu ao Espírito Santo devido à Guerra da Independência da Bahia. No entanto, a correspondência da Câmara da Vila com o governo provisório da Bahia mostra que nunca esteve sujeito ao governo português. Se o objetivo fosse patriótico, o Espírito Santo teria devolvido a vila à Bahia logo depois da guerra. Quer ver? Ele deu umas espetadas no Bernardino, né? Essa situação provisória, prejudicial à Bahia, precisa ser resolvida. Durante o Império, a Assembleia Geral nunca tratou do assunto e a Constituição atual exige que os estados resolvam isso com a ratificação da Assembleia Geral, que seria um Congresso, né, federal, que era uma Assembleia Imperial, na verdade. Mas nesse período de 1917, com a nova Constituição,
de 1891, já dizia que quem deveria tratar da questão de limites eram os estados envolvidos no limite, nessa demarcação. O decreto legislativo de 1831 não alterou a situação, pois a paróquia da Barra de São Mateus está fora do termo da vila. Não há pedras pretas na foz do rio Mucuri, porque Itaúna significa pedra preta. Então, o rio Itaúnas acabou servindo também como ponto geográfico para a definição de limite. Está aqui. Aqui tem o Rio Preto, que é o Una. Una é preto, né? Ita é pedra. Está aqui o rio Itaúnas, Rio das Pedras Pretas, e aqui o estuário do rio Itaúnas, né, lá na Barra do São Mateus. Ele vem se juntando com outros rios, né? O Rio São Domingos, o Rio Santa Ana, o Rio das Piabas, etc. E aqui você vê o Rio Angelim, Rio Preto e o Rio Itaúnas aqui. E aqui o Riacho Doce, não confundir com o Rio Doce, tá, gente? Esse mapa é de 1878. Então, o que aconteceu é que o Rio Itaúnas acabou entrando nesse limite de demarcação entre Bahia e Espírito Santo. Então, o presidente Aragão da Bahia, da província da Bahia, em 1917, questiona o Bernardino da seguinte forma. Nos antigos documentos, aqueles datados de 1831, não há pedras pretas na foz do rio Mucuri. Então o rio Itaúnas tem esse nome porque há nele várias seixos, né? Seixos de uma cor preta, que define, e o rio Mucuri não os tem. O ouvidor de Porto Seguro, o senhor Xavier Monteiro, conhecia bem a costa e não mencionou a existência de pedras pretas de Itaúnas como limite sul da vila. Você vê que antigamente a coisa era feita desse jeito, né? Tinha um rio ali que tem uma água bem escura, preta, como o Piraquiaçu, por exemplo, que tem uma água muito preta, muito escura. Bonito o rio Piraquiaçu, né? Então, na hora de fazer esses limites, como não havia nome de nada, o cara estava no meio da mata, chegava e encontrava um rio. Ele ia pelo aspecto primário do rio ali. O rio tinha água clara, então ele dava o nome de água clara. Ou tinha um assentamento, uma fazenda, ele botava o nome daquele rio, por enquanto ficava com essa nomenclatura. Depois mudava, né? Porque as vilas, as comarcas, as paróquias iam chegando, igrejas e tal, o povo ia dando nome às coisas, né? Tem uma serra grande, aí chama de Serra Grande. Aí tem o rio que sai dali, que tem umas pedras pretas, então os indígenas estavam chamando de Itaúna. Então era desse jeito, né? Depois a coisa mudou um pouco, mas até hoje a gente mantém nomes assim, né? Depois de 500 anos, 1000 anos, a gente continua usando os mesmos nomes. Por que o rio é doce, o riacho é doce? Porque a água era doce. Então, por que Riacho das Ostras? É óbvio, né? Então, esse ouvidor de Porto Seguro, o Xavier Monteiro, esteve fazendo essa demarcação em 1823, né? Mencionando que não havia pedras pretas no Mucuri. O termo da vila de São Mateus vai do rio Mariricu até o rio São Mateus, portanto não há fundamento para a posse do Espírito Santo ao norte desse rio. O decreto legislativo de 11 de agosto de 1831 limitou a paróquia da Barra de São Mateus ao rio Itaúnas. Então está aqui. Vamos ver aqui, o São Mateus está aqui. Está aqui a Barra do São Mateus, ó. Né? E está aqui o Itaúnas. Vossa Excelência, doutor Bernardino, deseja conhecer o status quo, que é a jurisdição da Bahia ao norte do Rio Doce. Os documentos da criação das vilas de São José do Porto Alegre e São Mateus são provas jurídicas que resolvem a questão dos limites. A comissão que analisou a memória do Dr. Braz do Amaral no primeiro Congresso de História Nacional também corroborou o que estou dizendo agora. O valor de mapas é inquestionável, sendo a maioria repetições de autores mal informados. Estou de acordo com Vossa Excelência sobre reprimir práticas prejudiciais à ordem. A Bahia sempre defendeu seus direitos legítimos, enquanto o Espírito Santo não tem queixas fundamentadas, como as da Bahia,
sobre os eventos de 22 de janeiro de 1823, que é o período da demarcação dessas terras todas vindas ao sul de São José do Porto Alegre, a vila lá na Bahia. Concluo reafirmando meu desejo de resolver essa questão amigavelmente, imediatamente, pedindo a Vossa Excelência, doutor Bernardino de Souza Monteiro, que nomeie um representante autorizado para encontrar uma solução justa e benéfica para ambos os estados. Aproveito para reiterar minha estima e consideração. Assina o doutor Antônio Ferrão Muniz de Aragão, presidente da província da Bahia, no Palácio do Governo, 10 de julho de 1917. Aí, gente, o Bernardino respondeu. A resposta dele eu também coloquei na inteligência artificial para diminuir, porque estava muito grande a resposta, né? É um texto bastante longo, né? E eles tiveram a correspondência foi bem rápida, tá? Foi no mesmo mês, assim. Porque a correspondência subia de navio, né, gente? Então vamos colocar um outro mapa aqui. Esse mapa também é incrível, né? Tá aqui a Nova Almeida. Tá aqui a linda Santa Cruz e o rio Piraquiaçu e Piraquimirim. Aqui a Barra do Saí. Aqui a Barra do Riacho. E aquelas inúmeras lagoas, todas lagoas nessa região. Aqui a Regência Augusta, a Barra do Rio Doce, a Lagoa do Aguiar, famosa, né? A Juparanã Mirim, tá aqui a Vila de Linhares, né? Tá aqui as povoações do Calmon, do Almorim, do Gunter, aqui onde desemboca o Rio Doce, lá nos Comboios, né? Então, gente, esse mapa também é incrível, né? De 1878. É um dos mapas mais bonitos que eu já vi. Esses dois mapas, né? Incríveis. Aí o Bernardino responde ao Aragão. Recebi o ofício número 60, datado de 25 de setembro do ano passado, 1917, e peço desculpas pela demora na resposta devido ao acúmulo de trabalho, especialmente com a reunião do Congresso Legislativo, na nossa Assembleia aqui no Espírito Santo, que trouxe muitos pedidos de informações do governo. Então, estava havendo nessa época, no final da Primeira Guerra Mundial, né, muita demanda entre a Câmara, a Assembleia Estadual e o Palácio do Governo, onde estava comandando o Espírito Santo, o Bernardino Monteiro. E ele pede desculpas por não responder tão rapidamente ao presidente Aragão da província da Bahia, né? Seu ofício trouxe um aspecto novo sobre o domínio que a Bahia reivindica sobre a antiga vila, hoje cidade de São Mateus, e a área entre os rios São Mateus e Riacho Doce, que você acredita estar sob posse temporária do Espírito Santo. Vai vendo. Fiquei surpreso com essa divergência de limites e quero esclarecer, com documentos e estudos, que essa reivindicação não tem base justa. Né? Aí teve que se estabelecer uma arbitragem. Né? Aí uma espécie de reunião diplomática, onde você convida advogados das partes, né? E se faz uma arbitragem. Uma coisa que corre de forma independente do judiciário. Né? Mesmo porque dessa forma você resolve uma questão dessa mais rápido. Né? Em meu ofício anterior, mencionei que foi solicitado a mim por uma pessoa de confiança do presidente da República documentos sobre os limites ao norte do estado do Espírito Santo. Eu não afirmei nem podia algo sem informações seguras. Posso garantir que o estudo do ponto de vista baiano foi baseado no trabalho do professor Braz do Amaral, utilizado pelo Alto Comissariado, nomeado pelo presidente da República. Enviei a você, claro que eles não se tratam assim, esse texto foi atualizado e simplificado pela inteligência artificial. É claro que ele fala, enviei a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, uma representação das autoridades fiscais capixabas sobre incursões de autoridades baianas em nosso território,
cobrando impostos indevidamente. Você vê por que há essa preocupação toda de delimitação. Para cobrança de impostos, é óbvio, né? É ululante, como diriam. Esperando que isso interrompesse as hostilidades contra a nossa população, para definir o limite para que os baianos não viessem cobrar impostos indevidamente numa vila que pertenceu ao Espírito Santo. Mas havia essa problemática toda. A quem pertence São Mateus, afinal de contas, onde é que está o limite entre Espírito Santo e Bahia? No entanto, você não considerou isso uma circunstância extraordinária e não garantiu que tais eventos não se repetissem. Essa cobrança de impostos lá. Foi isso que gerou o problema, celeuma, né? Portanto, não vou reiterar a reclamação para não parecer impertinente. Para evitar descontentamentos, considero o incidente encerrado, sem aprovação das razões apresentadas no seu ofício. Bom, Bernardino falou, bateu o martelo, acabou o assunto, não invada mais. Quanto à divergência entre limites entre os dois estados, o pressuposto do governo da Bahia é impreciso. Não se trata de saber se o ouvidor de Porto Seguro tinha ou não autoridade para criar a vila de São José de Porto Alegre e determinar seus limites, mas se ele podia fazê-lo legalmente. Vossa Senhoria afirmou que o ato do ouvidor foi aprovado pelo rei de Portugal, demarcações feitas em 1823 até 1831, mas essa aprovação se refere à demarcação em território da capitania de Porto Seguro e não na capitania do Espírito Santo. Vê-se que tem essas nomenclaturas, capitania, província e estado, nesse mesmo assunto aqui. Assim, a criação da Vila de Porto Alegre, que é essa vila aqui, não confundir com o Rio Grande do Sul, gente. É essa vila aqui ao sul da Bahia. Você vê que tem uma ponta, uma pontinha que entra aqui, né? Está no limite do limite aqui. E eles estavam questionando exatamente esse limite aqui. Aqui é o Rio Mucuri, tá, gente? Bom, assim a criação da Vila de Porto Alegre não altera direitos, pois a legitimidade depende de estar dentro dos limites de Porto Seguro. A ausência de medidas régias que alterassem o território capixaba em favor de Porto Seguro mostra que a criação da Vila de São José de Porto Alegre não tem o alcance jurídico que se lhe atribuiu. O Espírito Santo sempre exerceu jurisdição sobre a área disputada, algo que o Estado da Bahia só agora está contestando. O Espírito Santo possui melhores argumentos históricos e legais para reivindicar São Mateus do que a Bahia. No entanto, o governo e o povo capixaba não desejam a anexação de Caravelas, que já foi parte do nosso território. Então, Caravelas é lá para cima, tá? Subindo lá, nem está no mapa aqui. Esse mapa ele termina ali em São José de Porto Alegre, que aliás é um mapa incrível para a gente poder fazer vários vídeos aqui mostrando exatamente onde estão os pontos geográficos importantes, né? Aí o Bernardino continua. Espero que esse método, sugerido pelo jurista capixaba, o Dr. Afonso Cláudio, nos permita resolver essa pendência e celebrar o centenário da independência com uma solução amigável, fortalecendo as relações entre Bahia e Espírito Santo. Você vê que eles já estavam, em 1918, preocupados com as comemorações do centenário da independência em 1922. Com os mais respeitosos cumprimentos e elevada consideração, confio que o apelo ao patriotismo e à retidão de Vossa Excelência será atendido. O presidente do Estado do Espírito Santo, Bernardino de Souza Monteiro. E aí, gente, esses textos estão aqui, ó, no Memória Capixaba, só que aqui no Facebook. E eles estão colocados aqui na forma original da correspondência trocada entre os dois mandatários, né? Com o número de ofícios e documentação de forma muito mais precisa, né? A correspondência entre Antônio Ferrão Muniz de Aragão, presidente da província da Bahia, e Bernardino de Souza Monteiro, presidente, não é província, aí já é Estado, né? 1917, 18 já é Estado dos Estados Unidos do Brasil. Então, pessoal, é isso aí, esse é mais um vídeo aqui no canal. Eu vou trazer um próximo vídeo falando sobre essa questão de limites
numa discussão em 1925. Aí já mais ou menos uns 7, 8 anos depois dessa correspondência que eu mostrei agora para vocês. A questão continuou. E depois eu vou trazer também para vocês, que é bem interessante também, que é essa matéria aqui, ó, do Eupídio Pimentel, na revista Vida Capixaba, de 1927, também falando sobre os limites com a Bahia. Então a gente vai trazer isso aqui para falar com vocês num vídeo posterior. O que eu vou fazer aqui no canal do Memória Capixaba no YouTube é criar uma playlist só para falar de limites Bahia, Minas e Rio de Janeiro e as questões dos contestados, inclusive com a questão maior, importante, que teve o Rui Barbosa como advogado do Espírito Santo na questão de limites com o Rio de Janeiro e Minas Gerais também. Então valeu, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. A gente vai sempre trazendo esses assuntos aqui. É bom porque eu também vou lendo, vou me aperfeiçoando dentro da história e da geografia do Espírito Santo nesse período, né? Desde a colonização, desde o descobrimento, né? Porque o Espírito Santo está diretamente ligado ao descobrimento do Brasil. Os navegadores passaram por aqui inúmeras vezes, né? Vasco da Gama, o Pedro Álvares Cabral e outros navegadores passaram por aqui, Fernão de Magalhães, e a gente vai sempre estar tratando desses assuntos aqui, porque ao mesmo tempo que a gente vai lendo, estudando, descobrindo coisa nova, a gente vai criando esses vídeos e vamos deixando aí para a posteridade, né? Para ver se ajuda aos nossos estudantes e curiosos, né? Então valeu, gente, até a próxima. Obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.